Flamengo vai com força máxima, segundo o Vene Casagrande, né, que tem o X9 abençoado que nunca erra nada. Acertou contra o Fortaleza e ele manda a seguinte equipe a campo para enfrentar o Bragantino. Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo, Felipe Luiz, Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Algo que todo mundo imaginava que o Dorival pudesse mesclar muito a equipe, né, para fazer o rodízio habitual, ele optou por não fazer, Arthur. E eu queria saber a sua opinião sobre essa provável escalação do Mengão. Vamos lá. Eu acho que... Eu ia falar que minha opinião ela ainda não está 100% formada. Porque eu penso um pouco dos dois. Eu penso um pouco das duas opções de ser contra e ser a favor do que vai acontecer amanhã, caso se confirme a informação do X9. Então, se eu tenho um pouco de opinião entre um e outro, eu acredito que a minha opinião não está 100% formada. Ou então estou criando uma opinião nova aí, dentro de que se você concorda ou não com uma escalação como essa na partida de amanhã, por exemplo. Fui totalmente a favor com o que aconteceu contra o Fortaleza por conta dos 10 dias de pausa, né, no Campeonato Brasileiro por conta da data FIFA. Então, compreendi isso tranquilamente e fui a favor, porque se o Flamengo não tivesse os jogadores convocados para as seleções, eu acredito que o Dorival teria entrado com força máxima contra o Fortaleza exatamente por conta desses 10 dias. Ele só não usou a força máxima porque, de fato, ele tinha 10 desfalques. Né? Aliás, 8, sem contar Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que eu não consigo chamar de desfalque, porque é só 2023 com muita sorte. Então, ok, nesse ponto aí é um ponto que já foi encerrado e nada muda o que acontece a partir de agora. E amanhã a previsão, como o Cleitinho falou, é um time titular do meio para frente. Ou seja, se a gente teve um titular do meio para trás no último jogo, o próximo jogo de amanhã seria o titular do meio para frente, né? Só um revezamento de titularidade. Voltaria a galera que estava na seleção mais Gabigol e ficaria no banco, né, o quarteto ali do setor defensivo. Me lembra uma coisa, quem seria a dupla de volante de amanhã? Thiago Maia, João Gomes ou outro? O João Gomes está suspenso. João Gomes está suspenso. Amanhã é o Vidal. Mas Vidal e? Vidal, Maia. Everton Ribeiro, Thiago Maia. Thiago Maia. Então, se ele continuar com o Thiago Maia, ele continua com esse meio campo ali do Thiago Maia para frente titular, né? O Thiago Maia que jogou contra o Fortaleza. Aí fica a minha opinião de que sou a favor disso. Sou a favor disso. Sou a favor porque nós temos um jogo em casa. O Flamengo, tudo bem que está praticamente 99,9999 fora do título do Campeonato Brasileiro, da disputa do mesmo, mas o Flamengo precisa, né, logicamente, ficar no G4. Isso é o mais importante. Se vai ficar em segundo, em terceiro ou em quarto, para mim, pouco importa. Para o clube, o desejável é a segunda colocação, pelo menos. Então, o Flamengo precisa lutar em busca disso. Para lutar em busca disso, você tem uma partida em casa, você tem que vencer. Né? E para vencer, você tem que botar o máximo de gente boa possível, né? A máxima da força máxima, podemos dizer assim, redundantemente, mas seria colocando do meio para frente esse time titular, muito em questão também que não jogaram na última partida, porque não podiam. Então, se não podiam jogar na última partida, que entrem amanhã e é o time que tem que jogar, que coloque, que vençam. Então, nesse ponto, nesse sentido, eu sou a favor. E aí tem o contraponto. Onde eu não sou a favor? O meu medo. E o meu medo se chama Dorival Júnior. Porque tem algumas rodadas de muito antes para cá, eu não sei nem quando que começou esse meu pensamento, mas eu acho que foi quando começou a chegar os reforços, né? Quando começou a chegar Vidal, Pulgar, Varela, quando começou a chegar opções para o time B, podemos dizer dessa forma, eu acho que o Dorival ele meio que foi perdendo a mão. E eu até tuitei isso uma vez. Vou até tentar, na hora que o Rafa estiver comentando, buscar esse meu tweet para mostrar a data exata de quando que eu comecei a pensar isso. Porque, para mim, o Dorival ele começou a se perder na hora que ele começou a ter a necessidade de misturar o time A com o time B. Porque ele vinha com o time A e time B. Time A e time B. Time A e time B. Teve uma vez que ele não pôde usar o time A. E aí ele teve que pegar uma galera do time B. Eu não lembro por qual questão, se foi machucados, suspensos, muitos desfalques, mas teve uma situação específica que ele começou a utilizar um time mesclado entre A e o B, e a partir dali ele não conseguiu manter mais um time do Flamengo jogando bola. Essa é a minha opinião. Então, o meu medo é, jogamos com esse misto na quarta-feira, porque não tinha o que fazer, e o time perdeu, né? Ou seja, não rendeu como se, por exemplo, fosse o time B inteiro completo, que renderia mais. Né? Não estou dizendo que o time B era possível, porque tinha desfalque até do time B lá. Mas não ganhamos.
E aí vem o jogo de amanhã, por exemplo, e temos mais uma mistura do time A com o time B. Então eu fico preocupadíssimo com esse rendimento do time mesclado do Dorival. Se fosse um time A ou um time B, os dois completos, né, na sua essência, que é aquele que a gente sabe, os 11 do bigode, né, os 11 titulares a gente sabe quem são, e a gente sabia quais eram os 11 reservas. A gente sabia disso. No mínimo um ou dois ali que você ficava assim, ou é fulano ou é ciclano. Mas quando ele mistura os dois, Rafa, é onde mora o meu perigo e aí eu fico com a dúvida. Então eu espero, né, sendo a favor do time titular do meio para frente, visando 2 pontos, visando vitória contra o Bragantino e visando, né, a sequência do entrosamento desse quarteto que já se conhece há tanto tempo. Então, a palavra entrosamento, para mim, ela só serve para contextualizar, porque um quarteto que joga ali, um trio principalmente, com a Arrascaeta, né, Gabigol e Everton Ribeiro, que jogam juntos desde 2019, sobra entrosamento. Não vai ser 10 dias, 20 dias, um ano, né, que vai fazer esses caras se desentrosarem de bater cabeça. Mas é importante manter os 4, né, sem Bruno Henrique, mas com Pedro, é importantíssimo manter esses 4 em atividade juntos. Então eu espero que isso aconteça, então sou a favor nesse ponto e acredito que mesmo que esse time do Thiago Maia para frente titular tem capacidade sim de vencer o Bragantino jogando no Maracanã. Por outro lado, fica a minha dúvida, como que Dorival vai colocar esse time para jogar, por mais que o setor defensivo seja menos difícil para o técnico, eu acho mais difícil para o Dorival colocar um meio para frente reserva do que um meio para trás reserva, porque do meio para frente você precisa de muito mais inteligência, muito mais, a palavra que eu acabei de usar que eu já esqueci, entrosamento, você precisa muito mais disso do que você colocar uma linha ali com 4 no defensivo e o goleiro para fazer o mínimo possível, que é não sofrer gols. Então, eu só espero o meu medo seja vencido amanhã com o Dorival, com o Flamengo fazendo uma boa partida, que é uma coisa que eu não tenho mais essa confiança que eu tinha há tempos atrás, quando era ou time A ou time B, Rafa. De certo modo, eu concordo bastante com o Arthur. E assim, quando a gente fala sobre o time titular, né, Rafa, independente se a gente está falando do time A ou time B, o time titular é aquele que entra em campo, independente se é mesclado, A, B, tanto faz. O fato é, o Flamengo não venceu nenhum jogo pelo Campeonato Brasileiro no mês de setembro. Foram 4 jogos com 2 derrotas e 2 empates. Ou seja, nos últimos 12 pontos, né, disputados pelo Brasileirão, o Flamengo fez 2 pontos. E isso é que distanciou a equipe justamente de abdicar do Campeonato Brasileiro. E aí é onde muita gente imaginava, né, que o Dorival pudesse fazer ainda mais o rodízio agora para manter os jogadores descansados, né, para as decisões. Ele não fez. Se a gente for falar de poupar, ele só está poupando mesmo o Davi Luiz para esse jogo, porque tanto o Léo Pereira quanto o João Gomes levaram o 3º cartão amarelo no jogo passado e não estariam aptos a participar da partida de agora, né? O Arthur quer falar alguma coisa antes, e aí eu passo para o Rafa depois para ele poder falar também. Eu já passo para o Rafa para você, só para destacar o tweet que eu fiz no dia que eu comecei a pensar assim, foi no dia 10/9/2022. Foi a partir dali. Foi então foi na semana do jogo do Goiás. Se não me engano, acho que foi o dia do jogo do Goiás, que foi 1-1. Exatamente. Não lembro se o Flamengo jogou dia 11 ou 10 agora. Mas enfim, Rafa, que vire o mês e vire a chave do Flamengo, né? Por mais que a gente já não esteja mais no Brasileirão, é importante manter a equipe unida. A gente sabe que as vitórias atrapalham em inúmeros fatores e principalmente a cobrança, né, do torcedor, que vai ficar muito em cima. Então, teve até uma galera no chat aqui falando que amanhã é dia do Flamengo tentar se provar contra o Bragantino, que apesar de não ser uma equipe que não vem vencendo, se não me engano, acho que o Bragantino não vence os últimos 8 jogos, mas é uma equipe que em 5 jogos contra o Flamengo nunca perdeu para o Flamengo. É engraçado, né? São 3 empates e 2 derrotas do Flamengo contra o Bragantino. Bragantino é uma pedra no sapato mesmo do Flamengo. Eu ainda não tinha reparado isso aí que o Arthur falou, que o time B tem um certo padrão, o time A tem um padrão que a gente conhece bem, e a mistura deles não tem sido tão boa, né? Isso aí é interessante. E aí, Arthur, acho que principalmente quando começa jogando, né? Durante os jogos, quando o time B é enxertado durante os jogos com os jogadores do time A, eles ainda conseguiram resolver algumas partidas importantes para a gente. Mas realmente essa mistura de começo não está dando certo.
Concordo muito com isso que o Arthur falou sobre o que é você ter um time misto, em que saem Pedro, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e o que é você ter um time misto em que saem, por exemplo, um zagueiro, um volante, é muito diferente, né? Tanto que contra o Fortaleza, o que o Dorival fez? Eu até gostei muito da escalação. Ele, para ter um jogador no lugar do Pedro, ele foi buscar um garoto no sub-20 que tem características semelhantes. Isso aí foi muito legal. Isso era até uma conversa que eu tive com o Arthur lá atrás. Eu não esperava ver o Mateusão. Eu achava que ele não tinha sido preparado para isso. E o Arthur achava que, pelas características, seria muito interessante. Eu gostava da ideia, mas achava que não era possível. E aí o Dorival foi lá e buscou o garoto. Mas ainda assim, até pela situação dos dois, o momento, a carreira, o Mateusão com certeza vai sentir um pouco nesse começo. Ainda não é um jogador totalmente formado. Pronto. O próprio Muniz mesmo, por exemplo, que é um jogador que tem alguma semelhança, ele demorou algum tempo, né? O Rogério Ceni insistiu com ele, até que ele realmente conseguiu desabrochar aí. Infelizmente, como ele tinha uma concorrência muito grande, acabou sendo vendido. Mas você substituir, por exemplo, o Davi Luiz pelo Fabrício Bruno é muito diferente de você substituir um Arrascaeta pelo Matheus França. Achei até que o Matheus França jogou bem. Então, existem níveis e níveis de rodízio. É lógico que, por exemplo, a gente fala em rodízio aqui. Eu acho que a maioria dos componentes aqui da bancada entendem que, ainda que o time B seja uma possibilidade para o campeonato que se apresentou esse ano, um Dorival chegando no meio do ano, pouco tempo para treinar, um time esfacelado fisicamente, o ideal seria que fosse feito um rodízio um pouco mais sutil, mais ou menos no estilo Jorge Jesus. Você troca alguns jogadores para tentar manter um padrão de jogo alto e assim você poder disputar todas as competições. Essa, pelo menos, é uma ideia interessante. Mas se você for pensar num rodízio silencioso ou mais delicado, vamos dizer assim, você não imagina sair ao mesmo tempo Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Esse é o tipo do rodízio que você não pode fazer. Se você sacou o Arrascaeta, é o jogo para você jogar com o Everton Ribeiro, a não ser que você tenha um reserva de altíssimo nível de algum desses jogadores. Nós temos jogadores promissores para substituir. Achei que o Matheus França jogou bem. Acho que o Vitor Hugo tem oscilado um pouco para baixo, isso é totalmente natural. São dois jogadores promissores, mas não são prontos para fazer essa substituição e manter o nível do time lá no alto. Então eu acho que o rodízio, que foi muito sentido contra o Fortaleza, eu acho que o time do Flamengo sentiu muito a falta de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Acho que isso até acabou impactando negativamente a defesa, porque o Fortaleza se sentiu muito mais à vontade para atacar o Flamengo. O Flamengo ficou pouco com a bola no ataque. O Pedro é um jogador que consegue reter essa bola com muita qualidade. Não acho que com jogadores com essas características o Flamengo teria todo tomado aquele sufoco nos minutos finais. Então eu acho que esse vai ser um rodízio menos sentido. E por ser um rodízio menos sentido, eu acho que a gente vai ter um termômetro um pouco melhor sobre o que vai ser o futuro do Flamengo, de que forma o Flamengo se apresenta para as finais. Porque o time do Flamengo, eu confesso que eu não estou assim tão desesperado. Eu acho que uma pequena queda do time do Flamengo fez parte muito mais dos desfalques e talvez de uma sinalização da diretoria de um campeonato que já não serve para muita coisa do Flamengo, né? Eu acho que os jogadores acabaram entendendo isso, ainda que subconscientemente, que o Campeonato Brasileiro não é o campeonato que você bota o pé na dividida, não é o campeonato que você dá 100%. Então, ainda assim, eu acho que com esse rodízio um pouco mais sutil e com jogadores talvez um pouco mais substituíveis, a gente vai ter uma noção do que o Flamengo pode apresentar, porque realmente, ainda que de maneira fria a gente possa analisar, não, o objetivo do Flamengo nesse momento são as finais, uma sequência de derrotas tira a moral do time. Ela cria uma pressão em um momento psicológico desfavorável. Então, esse jogo agora, do final de semana, o jogo de amanhã, ele vai ter uma importância na tabela, mas uma importância
na cabeça dos jogadores. Eu acho que os jogadores precisam se provar, precisam dar essa tranquilidade para a torcida, criar um momento favorável, criar um momento de otimismo de novo. Porque agora o time do Flamengo, tem gente que acha que ele está em declínio, eu acho que não. Mas no mínimo ele está em análise. Hoje o time do Flamengo voltou para o estágio probatório. Ele vai ser analisado jogo a jogo para ver se ele é digno de toda aquela confiança que a gente estava depositando ali mais ou menos na altura das semifinais de Copa do Brasil e Libertadores. Hoje houve uma queda de confiança a partir do que vem acontecendo em campo, perfeitamente normal. Então eu acho que o jogo vai ter essa importância e acho que o Flamengo vai ter condições, pelos jogadores que estão sendo substituídos, de mostrar que está 100% e pronto para as finais, Pretinho.